dia, são 8 horas e 1 minuto numa segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024 e seja muito bem-vindo, você está na nossa live de todo dia. Se você caiu de paraquedas ou não, deixa eu me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, sou teóloga e escritora e aqui na nossa live de todo dia a gente fala um pouquinho da Palavra de Deus, a gente destrava a nossa vida, a gente aprende como aplicar aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, na Bíblia, na Palavra, como a gente aplica isso na nossa vida real. É aqui, é esse lugar, um lugar de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de aplicação de verdade e prática da Palavra de Deus. Se você está buscando um lugar para você ampliar seu conhecimento, ter uma nova palavra, uma nova direção, você está no lugar certo, que é na nossa live de todo dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E vamos trabalhar, porque a gente tem muita coisa para fazer hoje. Na semana passada a gente parou na lição 24, onde a gente falava sobre o poder do azeite, né? Aquela coisa toda do azeite. E na lição de hoje a gente vai falar sobre lição 25, pague todas e não somente uma. Interessante que a gente já tocou nesse assunto, mas eu vou te trazer 3 casos de aplicação dessa palavra, que você vai falar assim, cara, eu nunca parei para pensar dessa forma, mas eu vou te mostrar coisas novas nesta manhã. Para você que está chegando agora e não conhece o que a gente está fazendo, nós estamos há 30 dias estudando a mesma palavra, mas todos os dias numa pregação diferente, numa ministração diferente, num sermão diferente, onde você pode usar esse ensinamento para você ter suas oportunidades, para você pregar, para você ministrar, para você falar num culto de, sei lá, um culto de visita, uma célula, enfim. Você vai ter uma palavra nova para você falar, porque, vou te falar, eu não sei você, mas Eita, calma aí que eu quase derrubei tudo aqui. Me cansa você ouvir todo dia a mesma coisa e falar assim, cara, é só isso que a gente tem para aprender? Não, a gente tem muita coisa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto novo, que é a passagem da viúva e do azeite. Aquela mesma passagem que a gente está há 25 dias falando da mesma coisa, mas todos os dias numa visão diferente. A história que a gente está estudando nesse mês é a viúva e o azeite. Exatamente essa história. A história de uma viúva que tinha 2 filhos e um belo dia um credor bate na porta e fala que o marido dela tinha uma dívida gigantesca e que ela teria que pagar. Como ela não tem como pagar essa dívida, o credor pede a ela os 2 filhos dela como forma de pagamento e naquela época isso era possível. Ela não se conforma nessa situação e ela vai até o profeta, lembrando que naquela época o profeta era a própria voz de Deus. E o profeta pergunta para ela o que ela tem em casa. Ela fala que não tem nada a não ser um pequeno jarro de azeite. O profeta pede a ela para que ela fosse até os vizinhos dela e pedisse vasilhas emprestadas. E ele dá uma dica, não pede pouco, pede muito. Ela volta para casa com as vasilhas e ele fala, você derrama azeite sobre essas vasilhas e conforme forem ficando cheias, você vai colocando à parte. Após isso, ela volta até o profeta, pede uma nova direção, já que a direção acabou, e o profeta fala, vai, vende o azeite e pague todas as suas dívidas. E é aí que a gente trava na mensagem que a gente está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 7, que fala, ela foi e contou ao profeta Eliseu, e aí ele disse, venda o azeite e grifa daqui, ó, pague todas as suas dívidas, todas, não é pague uma, pague todas as suas dívidas. E ele declara, ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Ponto. A gente vai ficar nisso. Pague todas as suas dívidas. Grazi, que tese que você vai trazer pra gente hoje? A tese que quando Jesus chega, ele não resolve um problema. Ele resolve todos os problemas. Então, vamos embora. Essa viúva chega até o profeta e falou para ele sobre um problema. E isso acontece na nossa vida. Nós, chegamos até Deus com um problema. Mas por que um problema? Porque a gente não entende a magnitude dos outros. A gente só enxerga... Deus, eu preciso de fazer compra. Deus, eu preciso fazer compra. Aí tu fica assim, ai Deus, as coisas estão acabando, eu preciso fazer compra, Tá, e Deus já entendeu que você precisa fazer compra. Só que na visão de Deus, ele não vai resolver suas compras. Porque se for somente isso, ele faz assim. Ele toca em alguém que vai te dar uma cesta básica. Deus faz isso? Faz, às vezes, mas sempre não. Muitas das vezes ele sabe que se ele te der apenas uma cesta básica, você vai resolver o seu problema de agora. Só que quando aquilo acabar, você novamente vai precisar. E é aí que entra a nossa tese que a gente mostra. Ele não resolve apenas esse probleminha. Ele entende assim, não, calma aí. Em vez de
ao invés de eu resolver o problema dela e daqui a pouco ela vai precisar novamente, eu vou abrir uma porta de emprego. Só que o tempo que ele demora para organizar a porta de emprego, você começa a falar assim, não, mas Deus poderia ter resolvido de outra forma. Poderia, mas ele entende que Isaías 55:9, a gente já falou sobre esse versículo que fala o quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O pensamento dele é diferente, porque ele tá preocupado em resolver o problema. E não tá preocupado em remediar o problema. Ele não tá preocupado em, tipo assim, você tá com fome agora. Ok, ele vai resolver seu problema de agora. Mas o que adianta você vai comer, daqui a 3 horas vai te dar fome de novo. Imagina que você vai ter que orar de novo. E ele tá falando, calma aí, deixa eu resolver esse problema por completo. Eu vou te dar uma profissão, vou te dar um emprego, vou te dar estabilidade. É diferente. Ele não tá preocupado apenas, vamos lá, a gente falou sobre isso na semana passada, a mulher do fluxo de sangue. Lembra? Ele traz ela até o meio. Ele poderia ter curado ela no cantinho? Poderia. Ele poderia ter ido até a casa dela, já que ela não poderia encostar em ninguém e curar ela? Poderia. Ele poderia ter curado ela à distância, já que ela estava pensando assim, tão somente eu tô casa, tão somente... Ele poderia. Mas por que ele não faz? Porque ele notou que ele resolver apenas aquele problema não resolveria o problema principal dela. O problema principal dela não era o sangramento. Vamos voltar na história dela, já que a gente entrou nesse exemplo. A mulher do fluxo de sangue, certo? Lembrando que eu tenho um livro que fala sobre isso, né? Jairo versus a mulher do fluxo de sangue. O problema dela, principal, não era o sangramento. Porque se fosse o sangramento, hoje em dia nenhuma mulher menstruaria. E o problema não era esse. O problema principal é que naquela cultura, naquele momento, por ela ter um sangramento ininterrupto, ela não podia ter contato com ninguém. Então o problema era que ela estava 12 anos sem poder participar. Vamos dizer, se fosse pro dia de hoje, tá? Vamos trazer pra cá. 12 anos sem poder ir no mercado, 12 anos sem poder falar com alguém, conversar com alguém, 12 anos sem poder ir numa festa, 12 anos sem comemorar o Natal, 12 anos sem poder ir num casamento, 12 anos sem ter relação com o marido, se é que ela tinha marido, 12 anos sem poder tocar nos filhos, 12 anos sem poder bater um papo com a mãe, 12 anos sem poder ir num cinema, 12 anos. Então essa mulher tá cheia de problema. De fato, o problema não era o sangrar, o problema era não poder ter contato. E aí quando Jesus traz ela pro meio do povo e resolve o problema dela ali, ele não tá apenas curando ela, porque para curar ele não precisava daquilo. Mas quando ele faz aquilo ali na frente de todo mundo, ele tá restabelecendo ela de volta à sociedade, porque naquele momento ninguém ia mais debater e falar assim, será que tu tá curada de verdade? Será que realmente eu posso encostar em você? Será que realmente você já pode ter contato comigo? Então, quando ele resolve fazer de outra forma, é porque ele tá vendo que precisa resolver coisas que antes você nem tinha notado que precisava. Então, quando ele simplesmente fala assim, olha, eu vou pagar todas as suas dívidas, ele tá falando assim, eu vou resolver todo o seu problema, porque você tá me pedindo e eu tô entendendo que esse vai entrar em outro problema. É tipo assim, às vezes a gente tá num jogo de dama, você só pede a Deus poder sair da casinha que você tá aí pra frente, mas ele tá falando assim, se eu te jogo pra frente, tem um outro problema ali que você não tá vendo. Sobre essa tese, vamos resolver logo aqui, que eu vou te dar 3 exemplos como todo dia a gente faz, 3 exemplos na Bíblia, vamos embora. Pega a Bíblia aí, gente, Marcos 9, Mateus, você sabe onde é que fica. Se você sabe onde é Mateus, você pula pra Marcos, que é do ladinho. Marcos 9, Jesus está vivendo a transfiguração, e aí quando ele desce do monte da transfiguração, do momento da transfiguração, tem um problema acontecendo ali embaixo. Tem um pai, um filho, os escribas e os discípulos. Os discípulos estão batendo boca com os escribas porque ninguém conseguiu libertar o garoto. Aí começa aquele bate-boca. Não, porque você... Aquela jogada que é tipo assim... Eu acho engraçado, tipo assim... Aí vem uma pessoa com problema. Aí fica o crente e o não crente, digamos assim, né? Debatendo, porque você já tentou isso? Não, porque você já tentou isso? Você já fez campanha? Enfim... E fica aquele bate-boca e ninguém resolve porcaria nenhuma. E ninguém entende que a vida tá ali no meio esperando quem possa resolver o problema dela.
Jesus chega e não fica no bate-boca, não. Ele simplesmente vai tentar entender o que está acontecendo na história. E aí, cadê? O pai... Aí vem aqui, ó. E um da multidão, ao pai vira e fala, versículo 17, Marcos 9, 17. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. Eu já disse para os seus discípulos para eu expulsar, mas eles não conseguiram. Não puderam. E ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrereis ainda? E ele fala, traz o menino para mim. Só que quando ele pede para trazer o menino para ele, ele continua. Jesus pergunta ao pai, quanto tempo que lhe sucede isso? Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus já tinha percebido. Jesus já sabia que tinha algo no pai também. Mas quando ele faz a pergunta, ele está tentando mostrar pra gente que ele viu algo que ninguém viu. Porque enquanto os discípulos e os escribas estão debatendo, é a vida do cara que está ali. Jesus simplesmente não chega, porque ele poderia, demônio, sai, vai embora. Não. Por que ele não faz isso? Porque ele percebe que tem mais coisas ali. E aí ele vai fazer essa pergunta, e essa pergunta, versículo 21, ela muda a história de figura. Porque Jesus fala assim, quanto tempo há que isso acontece? E o pai fala, desde a infância. O pai está falando a mesma coisa que a mulher do fluxo de sangue. Sabe o que ele está falando? Desde a infância eu não durmo direito. Desde a infância eu não consigo descansar. Desde a infância eu não posso me desligar um minuto, porque a qualquer momento meu filho pode tentar se matar. Desde a infância eu tô cheio de trauma, cheio de problemas, eu não posso ir numa festa em paz. Desde a infância eu não sento no sofá e vou relaxar. Desde a infância eu não consigo ter paz. É isso que o pai está falando. E o pai termina. Ajuda na minha incredulidade. Ajuda porque eu não consigo mais acreditar. Ajuda porque está pesado demais. Ajuda porque eu já não sei mais o que fazer. É isso que o pai está falando. Sabe quando eu falo para você? A Bíblia não é só o que está escrito. Você precisa entrar no texto porque tem muita coisa escrita aqui. Isso foi só uma frase. É exatamente quando a gente chega e não consegue enxergar o além de uma mãe, de um pai, de uma criança típica. A gente tem batido muito nessa tecla porque muitas das vezes a gente não consegue enxergar o peso que a pessoa está carregando, a dor do outro. Tem um videozinho, se você puder botar no YouTube, quando acabar a live você assiste, que faz assim, o olhar de uma criança autista, algo assim. E aparece um vídeo dessa criança entrando no shopping. Shopping é coisa simples, é coisa que a gente vai de boa. Você entra, você sai em 10 minutos, não aconteceu nada. Para uma criança autista, não. Para uma criança autista é muita informação, são muitas luzes, muitas placas, muitas cores, muitos sons, e eles ouvem tudo. A gente está falando de uma criança que está sofrendo, porque ela está ouvindo tudo, tudo ao mesmo tempo. Ela ouve o barulho do ar-condicionado, ela ouve os passos, ela ouve o pacote de biscoito ser aberto, ela ouve o ventilador rodando, ela ouve a moça que derrubou tal coisa, ela ouve a sirene, ela ouve tudo. E é muita informação. Só que ao mesmo tempo essa criança pode desencadear uma crise a qualquer momento, pela sua especificidade. Há uma mãe ou um pai que também vive no alerta a qualquer momento. Porque a qualquer momento tudo muda. A qualquer momento, essa criança entra em crise. E essa mãe e esse pai precisa ser triplamente mais forte. Porque não somente ter que ser o suporte, a base dessa criança que entrou em crise, como ele também tem que ter a maturidade e sei lá, o discernimento emocional, nem sei qual a palavra que se leva nesse momento, para sustentar todos os olhares que vão vir diante dele. Porque para alguns vão olhar e vão falar assim, isso é falta de educação. Para outros vão falar que isso é falta de apanhar. Para outros vão falar que foi falta de pulso. Pouquíssimos vão falar, Deus ajude essa mãe, ajude esse pai, porque o peso está difícil de suportar. Então, Jesus não chega aqui e resolve um problema. Ele poderia resolver um problema. Garoto, está curado, mas e esse pai?
que tá traumatizado. E essa mãe que já não aguenta mais. E esse pai que tá vivendo nos nervos. E você não sabe se esse pai tá com trauma, se esse pai tá depressivo. Porque há quanto tempo esse pai não pode sair para um lazer como um dia qualquer? Há quanto tempo esse pai não pode simplesmente, hoje eu vou deixar meu filho com fulano e vou descansar? Há quanto tempo essa pessoa tá traumatizada? Há quanto tempo essa pessoa não tem vida social? Há quanto tempo essa pessoa não dorme? Jesus não vem para resolver ele vem para resolver todo o problema. E aí ele vem e fala o quê? Ele vai tratar no pai e vai tratar o filho. E o filho sai curado. É isso aqui. Primeiro exemplo que a gente levou. Aí você pula desse exemplo e vai para Daniel. Daniel, capítulo 6. Segundo exemplo que eu vou te dar pra gente bater essa tese que a gente tá falando. Jesus não vem para resolver ele vem para resolver todos. E aí vamos lá. Daniel tem um pepino aqui. Qual é o problema que Daniel tá enfrentando aqui? Daniel capítulo 6 vai falar sobre a cova dos leões. No versículo 5, eles falam... No versículo 4, fala assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Daniel tá lá quietinho no palácio, trabalhando como sempre, só que Daniel tá numa posição de destaque e, querendo ou não, chama atenção. Entender que um cara que foi para lá como escravo, né, não sai da posição dele. Troca-se os reis, mas Daniel permanece. E isso começa a chamar a atenção de um certo povo que também trabalhava em funções parecidas com a que Daniel, só que eles não conseguiam chegar no patamar de Daniel. Mas por que Daniel? Porque Daniel era fiel a Deus, a Bíblia fala. E aí eles começam a criar, querer achar provas para poder tirar Daniel do cargo. É mais ou menos isso. E aí, como eles não conseguem, eles vão criar algo contra, ou melhor, na lei de Deus, do Deus de Daniel. E aí eles pedem ao rei, fazem totalmente aquela narrativa que se houvesse alguém que orasse para um Deus diferente de orar ao rei durante tanto tempo, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Vamos parar, esquecer um pouquinho da cova e entender o que está acontecendo aqui. Está acontecendo uma perseguição contra Daniel. Básico é isso. É uma perseguição contra ele. E aí eles conseguem, você conhece a história, eles conseguem fazer Daniel ser jogado na cova dos leões. Ok. Qual seria o fator principal? Deus, me tira da cova? A oração poderia ser essa. Deus iria resolver um problema. Mas quando Deus tira Daniel da cova, o povo não está lá? O povo que estava perseguindo Daniel não continuaria no mesmo lugar? Então, Deus resolveria o problema de Daniel, sim ou não? Sim e não. Deus resolveria o problema imediato de Daniel, que seria o quê? Tirar ele da cova. Mas quando Deus entra na jogada, ele não resolve apenas um problema, ele resolve todo o problema. Então, o que ele resolve fazer? Se você continuar a ler a história, vai falar que Daniel é lançado na cova dos leões. Mas Deus, que tudo sabe, faz o quê? Não deixa o rei dormir. O rei fica preocupado. Mas quando tira Daniel da cova dos leões, o que ele faz? Aqueles homens que estavam perseguindo Daniel, perturbando o rei para que Daniel fosse preso, perdão, o que ele faz? O rei joga eles e a família deles na cova. Resolveu o problema. Porque quando Deus entra na jogada, ele não resolve apenas um e deixa você continuar com o problema. Ele resolve o problema. E é isso que a gente precisa entender. Tem coisa que na tua vida você fala assim, ai Deus, mas está demorando muito, ai Deus, mas... Não, Deus está te dando a resolução do problema. Ele não enxerga apenas como você enxerga só um problema e daqui a pouco você vai voltar para poder orar pelo aquele problema de novo. Não, Deus resolve todo o problema. E aí a gente tem mais um caso, que é o caso de quem? Moisés. Engraçado que a gente começou de trás e tá indo pra frente, né? Moisés, a gente vai achar a história de Moisés no Êxodo capítulo 2. E o que vai falar a história de Moisés? Vamos lá. Êxodo 2, capítulo 2, versículo 2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo
que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. A gente está falando de Joquebede, mãe de Moisés. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou de longe a saber o que havia acontecer. Continua a história, né? A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou, e abrindo-a, viu o menino. Eis que o menino chorava, moveu-se de compaixão e, você já sabe a história, ela vai adotar o menino. Qual seria aqui a história do que estava acontecendo? A mãe de Moisés, né, vive numa época onde Faraó manda matar todos os meninos que nascessem meninos, homens. E aí Moisés nasce. Joquebede precisa se desfazer de Moisés porque já tem 3 meses e não consegue mais esconder. Essa história não é nova pra gente. Mas aonde a gente aplica a tese? Vamos lá. Joquebede precisa se desfazer do menino. A oração dela era para que ele não morresse. Eu não vou te garantir que ela já tinha intenção que ele fosse adotado, mas ela é obediente ao processo. Ela coloca o menino no cesto. Ela prepara o cesto. Ela põe o menino no meio dos juncos. Assim como ela não botou o menino no rio, não, gente. Ela não mandou o menino no rio cheio de jacaré. Não, vou ler a Bíblia. A Bíblia tá aqui. Ela viu a arca no meio dos juncos. Ela pôs o cesto nos juncos. A borda do rio, não é dentro do rio, é na borda do rio. Lê o que tá aí na tua Bíblia. E aí, a oração de Joquebede naquele momento não era para Deus dar sustento, não era para ela ter o filho de volta, não era nada disso. A oração de Joquebede era para que o filho mantesse vivo. A filha de Joquebede, Miriam, irmã de Moisés, vai acompanhando para ver o desfecho, para ver o que Deus faria. Mas Deus não resolve um problema. Deus resolve todo o problema. O que Deus faz? A filha de Faraó adota Moisés. Lê o versículo 9. 8. Ih, gente, o 7, perdão. Miriam fala: irei eu chamar uma ama das hebreiras que cria este menino para ti? Aí ela fala: vai, e a menina vai e chama a própria mãe, Joquebede, né? E aí a filha de Faraó fala assim pra ela: leva esse menino, devolve-o pra... O que era a oração de Joquebede? Vamos pensar, que meu filho fique vivo. A filha de Faraó: volta o menino pra você, cria ele. E Deus faz muito além. Eu ainda vou pagar o teu salário. Gente, imagina a Katia aqui. Imagina, gente, a Bíblia é incrível, incrível, incrível. Qual era o problema principal de Joquebede? Ficar com Moisés. Ficar com Moisés. Mas Deus manda Joquebede fazer o quê? Entregar Moisés. Só que a oração dela era ficar com Moisés. E o que Deus faz? Vou te devolver Moisés. Não tem dinheiro aqui. Vou te dar dinheiro e segurança, porque agora o que tu carrega tá protegido, porque a filha de Faraó, óbvio, manda proteção, porque agora Faraó não pode mais mandar matar o filho dela. 2, te dou dinheiro para você sustentar essa criança. Deus não resolve um problema. Seu problema era esconder. Agora Deus faz de você criar na frente de todo mundo. Por que agora? Porque tu confiou, tu seguiu o processo. Agora eu te dou com honra, agora eu te abençoo de outra forma. Deus vem para resolver todo o problema. Mas ele resolve todo o problema de quem, Grazi? De quem obedece o processo. De quem faz coisas que não tem lógica. Não tem lógica. Olha, eu tenho uma dívida muito grande, então pega potinho. Senhor, mas a dívida é muito grande, estão querendo levar meus filhos. Pega potinho. Ai, Senhor, mas o problema é que o meu filho, o que a gente leu em Marcos 9, o meu filho, eu já tentei várias vezes e nada, nenhuma campanha deu certo. E Deus está falando assim, tenta mais uma vez. Não, Deus, mas você não está entendendo, é que o problema é que eu fui jogado na cova dos leões porque tem perseguição. Enfrenta a cova. Aguenta mais um pouquinho.
Olha Deus resolvendo o problema todo. Não, Deus, mas é que o problema é porque eu preciso esconder meu filho, eu preciso ficar com meu filho. Entrega o teu filho. Qual é o problema? Você entendeu que nos 4 casos que eu trouxe para você aqui, o que Deus pede não tem lógica. No caso da viúva, pega potinho. No caso de Moisés, entrega o filho. No caso do menino que tinha um espírito mudo, a questão que Deus está falando era: tenta mais uma vez. No caso de Daniel, era: enfrenta o processo. Em todos os 4 casos, Deus pede coisas que não têm lógica, mas que no final ele dá estabilidade. No caso da viúva, dinheiro, pague todas as suas dívidas. No caso de Moisés, te devolvi o filho, que era o que você queria, e ainda te dei dinheiro e segurança. No caso do homem, eu curei o quê? A sua depressão, a sua incredulidade, os seus problemas, os seus traumas interiores, e ainda libertei o teu filho. Você consegue pegar que o passo não tem lógica? Você consegue entender que o caminho é a obediência? Você consegue aceitar que você vai ter que obedecer o que Deus está mandando você fazer, independente de ter lógica na sua lógica, porque a sua lógica não é a lógica de Deus. O que você quer fazer é a mesma coisa que essa viúva gostaria de fazer. Não, Deus, o que eu quero é que você pague a minha dívida e pronto, vou viver minha vida. E o Deus está falando assim: não, porque se eu fizer isso, amanhã você vai estar aqui batendo diante do profeta de novo e falar assim: eu não tenho o que comer. Profeta, eu não tenho onde morar. Profeta, eu não tenho o que dar para os meus filhos. Profeta, agora outra pessoa quer levar meus filhos. E Deus está falando assim: não, eu quero resolver o seu problema de uma vez por todas. A mulher do fluxo de sangue. Eu não quero te curar para depois você ter que ficar se humilhando para as pessoas e falando: olha, eu estou curada. Gente, eu estou curada. Gente, eu estou curada. Não! Quando Deus fala: eu vou resolver o problema, Ele está falando assim: calma aí, eu vou resolver todo o problema. A partir de agora, você vai chegar onde você quiser chegar e a pessoa vai falar assim: cara, foi ela que Deus curou. Eu tava lá, eu vi. Foi Jesus que curou ela. Não, mas fulana não estava doente há 12 anos. Tava, mas eu vi a hora que Jesus curou. Porque mais importante do que te curar era resolver o problema todo, que era o quê? O retorno dela para a sociedade. Mais importante do que Deus curar esse garoto era dar a esse pai de volta a tranquilidade e a confiança de saber que agora o garoto estava curado. O que adiantaria Deus curar o garoto? Tá ok. E aí o garoto sai dali, bom. E o pai, depressivo, traumatizado, síndrome do pânico, tava lá, ó. Será que meu filho tá curado mesmo? Será que ele tá curado? Será que ele tá curado? Eu não posso dormir, porque vai que ele tem outra crise, eu não posso descansar, porque vai que ele tem outro ataque, eu não posso. Aí, passa-se um tempo, quem volta agora? Seria o filho trazendo o pai. Jesus, cura esse meu pai, porque meu pai ainda tá traumatizado. Deus não vai entrar na tua vida para poder te resolver um problema e deixar você à mercê dos outros precisando de mais resolução. Deus vem para resolver todo o problema. Pague todas as suas dívidas. Deus não vai pegar o teu Moisés e vai falar assim: olha, entrega Moisés para você ficar chorando pelos cantos e falar: ai Deus, o meu filho, cadê meu filho? Não! Deus vem para resolver todo o problema. Cria teu filho. E eu ainda vou te dar o dinheiro, a segurança, a estabilidade. Só que para Deus fazer isso, para Deus dar recompensa, tem um processo. E muitas das vezes você não quer viver o processo. Porque o processo é pegar vasilha. Porque o processo é pedir alguma coisa pro seu vizinho. Porque no processo tem humilhação. Porque no processo tem coisas que você não vai querer fazer. Porque no processo você vai ter que falar com aquele vizinho. Porque no processo você vai ter que carregar vasilha. E eu não quero que ninguém veja eu carregando vasilha. Porque no processo eu vou ter que lavar vasilha e secar vasilha. Porque no processo eu vou ter que organizar a minha casa para receber o milagre. Porque no processo eu vou ter que conversar com os meus filhos, com meu marido. Eu vou ter que resolver o problema na minha família. Porque no processo eu vou ter que pedir ajuda da minha família. Porque só quem pode derramar o azeite e arrumar os potes é a família. Porque no processo vai ter choro, vai ter dor, vai ter lágrima, vai ter trauma, vai ter exposição de vergonha. Porque no processo
Deus vai resolver tudo aquilo que está fora do lugar. Porém, no processo, é que eu vou receber a recompensa. O que você quer? Se você quer, você vai ter que ouvir essa mensagem, levar uns tapinha na cara e poder voltar pro processo. É a verdade, não tem mais o que falar. Deus disse, pague todas. Deus disse, eu quero resolver. E por que ele não tem resolvido mais? Porque a gente está fugindo do processo. Por que Deus não está fazendo na nossa vida? Porque a gente não consegue sossegar no faixa no processo. A gente quer as coisas mais fáceis, mais rápidas. Eu quero vitória, 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 vitória. Gente, tem umas coisas que tipo, não bate. Agora é só vitória. Não tem essa história de agora é só vitória, não. Agora é só processo. Você tem que viver o processo para você receber vitória. Vitória de fato. Tá difícil de entender esse povo. Sabe por quê? Olha só. Vamos dizer que ela tá na fase de carregar vasilha. Então agora ela fala, agora é só vitória. Não, agora é só carregar vasilha. Aí você se frustra, sabe por quê? Porque depois de carregar vasilha, você vai ter que lavar vasilha. Aí você se frustra de novo, porque depois de lavar vasilha, você vai ter que secar a vasilha. Aí você se frustra de novo, porque depois de secar a vasilha, tem o peso de derramar o azeite. E aí você se frustra de novo, porque depois do peso de carregar o azeite, Deus vira pra você e fala assim, agora vende. Quando você cansa e desiste do processo, é porque já chegou a hora, olha só. Vendeu? Pague as suas dívidas e vive do resto. Só que agora que você vai viver do resto, você não vai viver do resto sendo humilhado. Você vai viver do resto com seus filhos, com estabilidade financeira, com paz, porque Deus te fez resolver o problema sem ter que se humilhar para ninguém, sem ter que depender de alguém para que depois alguém virasse para você e falasse assim, ó, só tá onde tá porque foi eu que tirei. Só tá com os filhos porque foi eu que perdoei a dívida. Ou só tá vivendo a vida que tem porque fui eu que paguei a dívida dela. Não, Deus trouxe tudo para você. Deus resolveu tudo. Por quê? Foi com o teu esforço, foi com o teu suor, para que ninguém coloque o dedo na tua cara e fale que você só tem vitória por causa dele. Pelo contrário, você só tem a vitória porque foi você que foi obediente a quem? A Deus. Porque a honra e a glória totalmente tem que ser a Deus. Então, para de se preocupar com o que vão pensar, com o que não vão pensar. Carrega suas vasilhas em paz. Para de ficar pensando, porque e se eu for, e se eu não for, e se... Fulano não vai carregar suas vasilhas, não. Fulano não vai secar, fulano não vai fazer nada. Só quem pode fazer pela sua vida é você mesmo. Só quem pode te atrasar na tua vida é você mesmo. Deus está te esperando lá na frente, lá no pódio. Ele já te deu o caminho, a direção. Só falta você ir, tá bom? Fecha a lição com esse insight. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus não vai tirar teu filho das drogas e deixar ele ocioso em casa. Isso às vezes vai te doer. Às vezes Deus vai deixar ele ficar lá mais um pouquinho. Mas é porque ele está construindo um cenário inteiro. Ele quer tirar teu filho de lá para colocar ele numa profissão. Ele está dando uma experiência. Então, não para de orar. Não para de buscar, porque às vezes você começa a orar e aí você fala assim, olha, eu tava orando e ele tava usando um tipo de droga e agora ele tá usando 2 tipos, ou seja, tá piorando. Não, filho. Deixa ele lá na mão de Deus. Continua orando. Continua buscando pelo teu filho. Continua, não para de orar. Não para, não cessa. Por quê? Porque Deus está construindo o caminho certo para ele. Você não tem que parar de orar por esse marido, porque agora que você começou a orar, a situação piorou. Deus está construindo o cenário todo. Inclusive, se te falar de marido, olha essa história porque está dentro da nossa história. A história de Marcos que a gente falou, Marcos 9, vai falar assim. Olha aqui, versículo 25. Quando Jesus disse para o espírito, para aquele menino, quando Jesus disse para o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha aqui, quando Jesus ordena, versículo 26, e o menino, e ele clamando e agitando-o com violência, piorou quando Jesus declarou para ele ser liberto, piorou a situação. Só que você vê uma vírgula e fala, e saiu. Pegou? Arrepiou tudo. E saiu. Deixa se estribuchar. Deixa piorar. Sabe o que é isso? É que tá saindo. Pega essa, tá?
Você tá orando, tá clamando, já chegou diante de Jesus. Não retrocede não, não volta. Tu já tá aqui. Demorou muito tempo. Antes tu tava com o discípulo e tava com o escriba, agora tu tá diante de Jesus. Não retrocede. Antes você ainda tava perguntando pra alguém que achava que podia resolver o teu problema, agora você tá diante de Jesus. Piorou na frente de Jesus. Não melhorou, piorou. Falou clamando e o agitando com muita violência. Só que tem uma vírgula e fala, e saiu. Então fica firme. Vai piorar. Jairo estava diante de Jesus. E aí? E morreu. A filha morreu. Pois é, piorou. Lázaro, quando a notícia chega até Jesus, Lázaro ainda estava vivo. Te mostrei durante esses dias. Mas e aí? E morreu. Piorou. Você consegue pegar? Vai piorar. Mas vai resolver. Vai piorar. Mas Deus vai curar. Vai piorar. Mas Deus vai libertar. Vai piorar. Mas Deus vai restaurar. Fica firme. Segundo insight. Deus não vai fazer teu salão crescer assim, ó. E no dia seguinte vai fechar. Deus está criando estratégias. Deus está te dando sabedoria. Deus está pegando você e falando assim, ai Deus, é porque no meu salão não tá chegando 10 clientes no dia. Às vezes, abre um parênteses aqui, às vezes ele manda 5, tu reclama que, ai, eu não consigo mais sair daqui, ai, é muita gente para atender. Tá difícil, né, de Deus te abençoar também, né, agora volta aqui pro texto. Deus não vai fazer 10 clientes entrar no dia se tu não tem capacidade para isso. Quando ele te mandar 10, atende as 10 com excelência que tu tá mostrando para ele. Opa! Pode mandar 15. É isso que tá acontecendo. A gente quer o crescimento, mas você já viu na academia como é que é para crescer? Tem que doer. Não tem aquela história de sem dor, sem ganho? Mais ou menos isso. Gente, vai doer. Você vai se lascar, você vai trabalhar pra caraca. Você vai chorar. Você vai fazer um monte de coisa, mas você tem que ter estrutura para aguentar o crescimento que Deus está te dando. É por isso que as coisas são gradativas. Porque Deus não está tentando apenas te resolver, tá bom? Ai Deus, eu quero 50 clientes. Aí Deus faz uma condição, um movimento, vem 50 clientes. Você não tem capacidade para atender, você não consegue fazer a unha, você não tem esmalte para fazer a unha desse povo todo, você não tem coluna para aguentar o alicate. Você vai se estribuchar, vai arrebentar a unha de todo mundo, vai só... Sabe o que acontece? Ele te manda as 50, porque a tua oração é essa. Ai Deus, eu quero 50 clientes, eu quero 50 clientes, eu quero 50 clientes. Aí ele manda as 50, aí você arranca a cutícula de 5, arranca uns bifes de 3, pinta mal a unha, sai todo mundo aí com um trabalho muito feio. E essas 50 vira o que pra você? Derrota. No mês seguinte tu já fechou o salão. Por que tu fechou? Porque todo mundo sai falando mal de você. Porque você não tinha capacidade para atender 50. Porque Deus, ele é tão bom com a gente que ele tá falando assim, olha só, tô te mandando 5 para você treinar. Você tá atendendo as 5 com excelência, eu vou te mandar 7 para você treinar. Você tá atendendo 7 com excelência, eu vou te mandar 9 para você treinar. Você tá conseguindo atender 9, vou te mandar 11, vou te mandar 13, vou te mandar 15, vou te mandar 20. Mas para quê? Para você ver até onde você aguenta. Deus não tem problema algum em abençoar a gente. A gente é que não está pronto para receber. Porque ele está vendo que se ele mandar demais conforme a tua oração, você já tinha se estragado. E falando nisso, quantas orações você já fez e Deus não respondeu ou simplesmente ele ignorou? Porque se ele tivesse respondido, você tinha se destruído. Tem coisa... Gente, tem que compartilhar com vocês. Tem uma coisa aqui. Tem coisa que não dá. Tem coisa que era tipo assim, se Deus te desse tudo aquilo que você pedisse, você já tinha se destruído. Se Deus te desse o relacionamento que você pediu. Sério. Aí depois eu tava apanhando na cara aí, ó. Nem sabia, porque depois você foi descobrir que a pessoa batia. Se Deus te desse o emprego que você pediu, hoje tu tava chorando para Deus te livrar, porque depois tu descobriu que aquela empresa era só Jesus na causa de tristeza. Se Deus te desse tudo aquilo que você pediu, hoje você já estava destruído.
Porque a gente não sabe o que pede. A gente pede coisa que depois a gente se esquece. Mas Deus é tão bom com a gente que ele fala, cara, eu vou ignorar esse pedido. Porque isso aqui vai levar ela direto para a destruição. Porque ela não sabe o que está pedindo. Tem uma palavra que diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque a gente não sabe o que está pedindo. E é isso que ele está fazendo. Ele nos ama tanto que ele fala, opa, vou resolver seu problema por completo. Eu estou chegando na sua história, não é para resolver um problema. Daniel, não é apenas para te tirar da perseguição. Eu vou resolver o seu problema com os seus perseguidores. Então apenas fica firme, gente. Segue o processo. Você tá vendo que, cara, há 25 dias eu tô te falando. Se você seguir o processo, você vai ser muito mais do que recompensado. Então, segura teu processo, vai até o final. Amanhã eu te espero aqui às 8 horas da manhã para falar sobre o quê? Lição 26, vai até o credor. E eu já quero aproveitar esse momento para te falar uma coisa. Acabando essa live, esse período dos nossos 30 dias, a gente vai começar um outro período. Mas muito provavelmente a gente vai trocar de horário. Eu não sei se eu vou ficar aqui no Instagram ou se eu vou direto pro YouTube. E eu não sei se a gente vai ficar às 8 da manhã. Isso aí eu tô maneirando nos pensamentos aí. Mas enquanto isso, deixa a sua dica. Quando esse vídeo sair, não porque a live vai fechar, mas aí você vai lá pro YouTube, que a gente tá lá no YouTube também, com o mesmo link, Graziela_Leão. E aí você vai pro YouTube no nosso vídeo e me fala o que você prefere. Você prefere que a live passe para um pouco mais tarde, lá para umas 10 horas da manhã, 10, 11 horas, ou que a live fique nesse horário das 8 e qual vai ser o próximo tema do nosso próximo estudo? Se a gente vai para relacionamentos ou se a gente vai para estudo bíblico. Eu te espero a sua mensagem. E amanhã às 8 a gente está aqui de novo para a gente continuar nessa lição, porque nós vamos até 30 lições, 30 pregações, 30 insights diferentes sobre a viúva e o azeite. Vamos aplicar essa história na nossa vida pra gente destravar. Gente, 2024 vai acabar. 2025 tua vida vai ser diferente. A gente precisa destravar. E essa história aqui já destravou a vida de muita gente. Se você for lá no YouTube, você vai ver os comentários. Então, ou no site também tem. Vamos sair de 2024. Nós vamos sair de 2024 com esse diploma. Com esse diploma, a gente vai viver o processo. Mas a gente também vai ganhar essa recompensa. Em nome de Jesus, que seu dia seja destravado. Vai viver a tua vida. Que Deus te abençoe. A paz.